Ei, gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar, sabe sobre o quê? Ó, o cabelinho, acabei de molhar, acabei de tomar um belo banho, lavei a cabeça, ele vai ficar enrolado. Hoje nós vamos conversar até quando você vai culpar o outro pelas mazelas da sua vida? Até quando você vai culpabilizar as pessoas, o marido, a esposa, os filhos, o governo, o emprego, o gestor, pelas responsabilidades de que você deveria tomar conta da sua vida? A gente tem que entender que a gente chega ao mundo e se torna uma pessoa individual. Nós somos indivíduos. E por ser indivíduos, nós somos os únicos responsáveis para a nossa paz ou para o nosso caos. Você tem garantido a sua paz psíquica? Como que você age na hora que acontece as confusões que fazem parte da vida? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e hoje cedo teve um caos numa avenida aqui em Vitória que chama Avenida Leitão da Silva, numa Avenida Marechal Campos. São avenidas que são perto de traficantes de drogas. E essa noite mataram um traficante e hoje cedo desceram umas 10 pessoas e fizeram o terror, 8 horas da manhã, numa avenida chamada Leitão da Silva, aqui em Vitória. Muitas pessoas ficaram assustadíssimas, foi terrível. Só que esse caos que aconteceu nessa avenida, em 3 avenidas, repercute, reverbera de uma forma que as pessoas perdem completamente o equilíbrio. Então, eu resolvi fazer esse live, eu tô indo lá atender meu paciente agora, tô indo atender, hoje à noite tem terapia de grupo, amanhã tem aula no Instituto Cássia Rodrigues, doutora Flávia Bessoni que vai dar aula amanhã, não sou eu, amanhã a turma que a doutora Flávia Bessoni vai dar aula, eu vou dar aula no dia 28 de março, na nova turma, inclusive eu vou estar com uma equipe minha lá para apresentar os novos alunos, a turma está quase completa. Vem fazer parte do aspirante psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues. E como você se comporta quando você coloca em volta de você toda a responsabilidade de tudo e você se isenta como se você fosse o fofo ou a fofa? Será que a gente é tão fofinho e tão fofinha que a gente nunca tem responsabilidade de nada do caos, da desordem que a gente vive? Tem muitas pessoas que vivem a desordem externa e tem muitas pessoas que vivem a desordem interna e tem pessoas que vivem a desordem externa e interna. Já vou dar uma dica para você. Como você arruma a sua vida externamente é como você arruma a sua vida internamente. Se você é desorganizado mentalmente, você vai ser desorganizado externamente. Porque o externo é reflexo do interno, é reflexo do seu aparelho psíquico, é reflexo de quem você é reflexo das questões psíquicas suas. Então a gente tem que entender que nossa vida mental, ela simplesmente, ela não é descontinuada da nossa vida interna. A nossa vida externa, ela é continuada da nossa vida interna, da nossa vida mental. A nossa vida mental, ela extrapola o nosso corpo e vai para fora. Tanto que as doenças psicossomáticas são desordens que nasceram em primeiro local no cérebro, no aparelho psíquico, nas questões psíquicas, no seu aparelho topográfico, no seu aparelho estrutural da Sigmund Freud, na sua personalidade, no seu psique. Aí ela extrapola o psique e ela vai para a soma, que é o corpo. Como você age quando você tem algo que você não dá conta? É mais fácil você falar, não fui eu, foi fulano? É mais fácil você dizer, culpabilizar o outro? Eu ontem fiz o vídeo, Gugu, culpado ou vilão? E eu postei até hoje já no Instagram. E aí eu fiz aqui
no story do Instagram, e hoje eu já postei na linha do tempo. Só que no story você pode fazer os minutos que você quiser, e na linha do tempo você tem que fazer um IGTV de só 15 minutos. Mas ele está completo lá no canal de YouTube. Lá no canal de YouTube dá para postar completo. E que confusão, né, que está acontecendo com esse 1 bilhão que o Gugu deixou. Ele deixa para os filhos, para os 3 filhos e para os sobrinhos dele. Aí vem a Rose, que é a parte dela. Hoje, agora surgiu um rapaz que diz que tinha união estável com ele há 8 anos. Gente, o Gugu, não era fã do Gugu, de novo vou falar isso, sempre vou falar do empresário Gugu, do apresentador Gugu, mas ele era um homem discreto e estão transformando a vida dele no caos. O que ele sentiria se ele estivesse aqui, né? Ele sempre foi tão discreto, sempre deixou a vida dele no reservado, mas vamos falar do assunto em epígrafe. Até uma questão para pensar, um vídeo que eu vou fazer no futuro. O Gugu, o rapaz está se declarando união estável com ele, então o Gugu é homossexual e nunca declarou homossexualidade, né? É triste essas coisas, né? Ele manteve uma família margarina perfeita e tinha os desejos e defesa dele. Mas isso é para um próximo vídeo, quando a gente entender mais essa situação. Por que nós temos tanta dificuldade de aceitar as nossas imperfeições? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que nós não somos perfeitos como nós imaginávamos? E uma das coisas que eu tenho estudado muito dessa minha tese de doutorado, eu tenho lido muito, e a minha tese de doutorado eu vou responder quais são os desejos e defesas das pessoas com psoríase. E com isso eu tenho estudado muito sobre as doenças autoimunes, eu tenho lido muito sobre a raiz das doenças autoimunes. E uma das características que as pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, a tireoide de Hashimoto, Jorei, aquele que não produz lágrima, vitiligo, psoríase, que são doenças de pele, lúpus, fibromialgia, retrocolite ulcerativa, esclerose múltipla, que é a faxineira, como que é diarista, tem esclerose múltipla, que é a doença autoimune. As doenças autoimunes, fibromialgia da Lady Gaga, lúpus da Selena, colite retroulcerativa. Então, tantas doenças autoimunes. Uma das características das pessoas que têm doenças autoimunes é o perfeccionismo, é achar que elas não estão permitidas ao erro, elas não estão permitidas ao engano, elas não estão permitidas admitir a fragilidade delas, admitir a fraqueza delas, que quando a gente admite a nossa fraqueza, quando a gente admite a nossa fragilidade, quando a gente admite exatamente quem a gente fica mais forte. É o engano das pessoas. Se a gente admitir a nossa fragilidade, se a gente admitir que a gente não dá conta, se a gente admitir que é difícil pra gente, se a gente admitir que a gente não está dando conta daquilo, a vida fica mais leve. Você já parou para pensar que a sua vida pode estar tão cheia de coisas que você não dá conta, aí extrapola do seu emocional para o corpo? Eu tenho estudado muito sobre isso que eu quero responder essa pergunta. Quais são os desejos, quais são as defesas das mulheres que desenvolvem a doença autoimune chamada psoríase? Quais são? Tenho estudado muito, tenho ficado cada dia mais apaixonada pelo doutorado lá. Eu tenho feito na UCES, na Argentina, vou para o último período agora, em julho, e a doutora Suzana, a diretora do doutorado, ela falou: Cássia, pode começar a escrever, toca bala, comece a escrever. Só que eu me sentia tão perdida no início para entrar nesse doutorado. O primeiro período foi tão desgastante, o primeiro período foi tão angustiante, o primeiro período em janeiro de 2019, foi tudo tão estranho, mas eu tenho vencido cada período, tenho vencido muitas dificuldades. Eu tenho essa personalidade que é diferente, a minha personalidade não é melhor nem pior do que as outras pessoas, é diferente. Eu tenho essa coragem que muitas pessoas não têm, eu tenho a vontade de vencer, eu tenho a vontade de ser uma pessoa que vai marcar a minha história. Só que as pessoas, elas não sabem lidar com algumas questões, e aí eu vou culpabilizar alguém, eu vou culpabilizar a ventania
eu vou culpabilizar quem? Porque quem faz a ventania sou eu. A ventania é uma metáfora, né? Eu tô fazendo com vocês. Essa ventania na nossa vida, quem faz somos nós. Aí você vai culpar quem? Porque o vento da desordem é criado por você mesmo. Se seu psiquismo está em desordem, é porque você não dá conta de um monte de coisa. Você já parou para pensar que fazer análise ou fazer psicoterapia você tem que fazer com psicólogo, e fazer análise você tem que fazer com psicanalista. O psicólogo, se ele não for psicanalista, ele não vai chegar a ter o inconsciente teu. Agora, você tem que buscar ajuda, porque tem muitas coisas que a gente tem que parar de culpar o outro, e a gente tem que entender que essas demandas que estão dando errado, muitas vezes são nossas. Somos nós que estamos criando o vento, somos nós que estamos criando a ventania, falando metaforamente para vocês, metaforicamente, desculpem. E eu sou uma pessoa que eu cometo muitos erros de português. O meu forte não é o português, meu forte não é o S das palavras, eu como direto. E qual o problema de ter erros? Qual o problema de cometer erros? Graças a Deus que eu tenho um timbre de voz bom, que eu tenho uma dicção boa, mas isso não me isenta de ter vários erros. E eu percebo que a grande dificuldade das pessoas, cada vez mais, é o que o Olavo de Carvalho fala do universitário funcional. Eu estou passando aqui próximo à Universidade do Espírito Santo, olha lá. Por que não dá para ver que tem um carro parado ali? Mas aqui é a Universidade do Espírito Santo. Ela é 2 quilômetros desse lado aqui, que eu estou indo em sentido ao Instituto Cássia Rodrigues, que eu tenho um paciente lá me esperando. E, assim, quando as pessoas se formam numa universidade e elas não dão conta de ter a capacidade de entrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais difícil, como tem sido difícil fazer as pessoas entenderem que se a vida dela deu errado, é porque ela também fez muitas coisas para contribuir para a vida dar errado, porque nós não somos só fruto do meio, não é só o meio que destrói nossas vidas, nós de alguma forma somos ativos no meio, nós temos uma participação ativa. Se a nossa vida dá certo, muitas das vezes é porque a gente fez algo para ela dar certo, e se a nossa vida dá errado, é também porque às vezes a gente fez algo, ou deixou de fazer, ou fez, que não deu conta de resolver a nossa vida. Então a gente tem que entender que essa responsabilidade, de trazer essa responsabilidade e botar no nosso colo e falar assim, vem cá, a responsabilidade é minha, sou eu que de alguma forma estou cometendo alguns erros e eu estou fazendo algo que não está dando certo. Nós temos que ter esse cuidado com a nossa vida. E eu percebo que a gente vive uma vida, primeiro a gente parece que está naquele continuismo dos agrupamentos, porque a gente nasce da barriga da mãe para a barriga da família. Depois, com 12 anos, a gente nasce da barriga da família para a barriga do mundo. Isso é um saber da terapia sistêmica familiar. E quantas pessoas ainda precisam andar em grupos para se apoiarem nos outros, e eu vejo que esse é um perfil de pessoas com imaturidade psíquica. Nós temos que ter essa construção subjetiva mais forte. Nós temos que entender que uma crítica não tem que destruir a gente, um não da vida não tem que destruir, um não da vida tem que fazer com que a gente se torne mais forte, mais resiliente. Essa palavra emprestada da física, igual estresse, são duas palavras que a psicologia pega emprestado da física e coloca no saber da psicologia. É fácil estar fazendo um movimento diferente na minha vida com 59 anos para fazer 60 no final do ano? Lógico que não, é muito difícil. Seria muito mais confortável continuar com minha vida medíocre, mediana, sem novos desafios. Mas quando a gente se propõe a novos desafios, você recebe tapas, você recebe socos, você recebe muitas coisas. E você tem feito o que com a sua vida? Eu estou chegando no Instituto Cássia Rodrigues. Você tem feito o que? Eu recebo muitas críticas de pessoas que falam que não pode dirigir e gravar vídeo. Gente, é como se eu estivesse falando no Bluetooth. Quando o meu telefone toca, eu atendo pelo Bluetooth, que meu carro tem Bluetooth. E eu falo. E aí o celular, eu não pego o celular, e eu falo. Então, por que é mais fácil você culpabilizar o outro? Vai ver que você não dá conta de dirigir, raciocinar e continuar no pensamento de fazer um vídeo. Porque muitas das vezes que a gente não dá conta de alguma coisa, a gente se incomoda com quem dá conta.
O nome disso seria inveja. Inveja é quando você tem pelo outro uma admiração, mas uma admiração que você não suporta. Aí é uma admiração invertida. Nós temos que sair desse patamar de sofrido, esse patamar de personalidades sofridas, esse patamar de personalidades que não aceitam. Se você quer crescer na vida, se prepara, que são as críticas e os elogios vindo de todos os lados que vão fazer com que você vença os desafios. Se você se acomodar com o elogio, você não cresce. Se você se acomodar, se você tiver medo das críticas, você também não cresce. O que você tem que ter? Coragem de se desafiar. Gente, não tem vaga para parar o carro aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Muito sinistro. Não tem vaga. Ai, ai, ai. Vamos ver onde que eu vou parar. Achei uma vaga. Então, nós precisamos ter essa fortaleza. Nós precisamos, ontem a terapia de grupo do Instituto Cássia Rodrigues, eu trabalhei o método SWOT, que são as fortalezas e as fraquezas que estão dentro da gente. E hoje à noite também tem um grupo de terapia que funciona uma sexta-feira por mês dos alunos que estudam sábado comigo. E uma das coisas que eu mais tenho ajudado é um grupo de terapia de 14 pessoas, que são dos aspirantes em psicanálise de amanhã. E uma das coisas que eu mais tenho ajudado os meus aspirantes em psicanálise que querem ser psicanalista, querem se constituir pelo tripé, é que se você não vencer você não vai dar conta de ajudar ninguém. E o grande desafio da vida é você vencer você. Vem estudar comigo, aula online no dia 20 de fevereiro, resgatando a criança interior ferida que está dentro de você, resgatando aquela criança que está muito compulsiva. Olha só, ali tem uma farmácia. E ali na frente do instituto tem outra farmácia. Se farmácia curasse as pessoas, o que vende a farmácia curasse as pessoas, a gente não teria tantas pessoas compulsivas por remédio, compulsiva por compra, compulsiva por sexo, por drogas lícitas ou ilícitas. Então vem aprender no dia 20 de fevereiro o que está acontecendo com você. E aí resgatando a criança interior ferida dentro de você. Dia 28 de março tem a nova turma da formação teórica e psicanálise que funciona pelo tripé. Só existe psicanálise se existiu o tripé psicanalítico. Não existe psicanálise só teórica. A psicanálise ela é teórica, você tem que fazer análise, porque o primeiro inconsciente que você tem que analisar é o seu, para depois você poder ajudar as pessoas, com os aspirantes de psicanálise, a ajudar pacientes pilotos, sendo supervisionada pelo nosso Instituto Cássia Rodrigues. Tá bom? O telefone é 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. 27 99 505 1960, tá bom? Beijo no coração. Tchau.